Senhoras, senhores, autoridades, bom dia. Neste momento, damos início à cerimônia de abertura do Simpósio Nacional Programa Mais Médicos, Perspectivas e Opiniões, promovido pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, CEBRID, do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. Este simpósio visa debater a assistência à saúde no país a partir da ótica do Programa Mais Médicos. Desde sua concepção e implantação, o Programa Mais Médicos para o Brasil gerou opiniões contraditórias de toda a população brasileira, inclusive de profissionais da saúde. Hoje, após o período inicial de sua implantação, temos condições de formalizar uma discussão baseada em ações concretas já realizadas e analisar, de fato, os primeiros resultados obtidos. Neste evento, pretende-se expor os pontos de vista de diferentes usuários e agentes do programa, médicos estrangeiros, médicos brasileiros, gestores, usuários dos serviços de saúde e população em geral, considerando a especificidade de cada região do Brasil. Este evento conta com o apoio do Ministério da Saúde, da Organização Pan-Americana da Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo, da Pró-Reitoria de Extensão da Unifesp, PROEX. Agora, com a palavra, o coordenador do evento, professor Dr. Elisaldo de Araújo Carlini, para proferir suas saudações. Bom, eu quero desejar a todos os presentes a minha alegria muito grande por terem todos aqui conosco para discutir um assunto que realmente é um assunto que está nas manchetes do dia e que mereceria realmente ser mais discutido em termos de universidades, escolas e pela população em geral. Eu vou ser muito breve nessa saudação. Primeiro, agradecer profundamente a presença de todas as autoridades. Né? Em segundo lugar, dizer que nós esperamos um dia de muita atividade e nós temos um problema bastante grande, que é o problema de tempo. Então, eu vou pedir que, rigorosamente, em sendo possível, é óbvio, o tempo estabelecido por todos seja mais ou menos, então, seguido. Nessa breve apresentação e composição da mesa, eu, então, passo a palavra agora ao nosso mestre de cerimônia para que ele faça a chamada das pessoas que comporão a mesa para a saudação inicial. Eu estou pedindo muito encarecidamente que essa saudação inicial não ultrapasse um tempo de 4 minutos, porque senão seria realmente muito difícil a gente manter todo o programa que nós estabelecemos. Muito obrigado, então, por todos. Obrigado. Convidaremos agora para compor a mesa de abertura o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde, senhor Eider Aurélio Pinto, representando o excelentíssimo senhor Ademar Arthur Quioro dos Reis, ministro da Saúde. O diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde da Secretaria de Educação Superior, senhor Vinícius Ximenes Muricy da Rocha, representando o excelentíssimo senhor Cid Gomes, ministro da Educação. Representando a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, o senhor Joaquim Molina. O secretário de Saúde do município de São Paulo, senhor José de Felipe Júnior. A magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Smiley. O senhor diretor da Escola Paulista de Medicina, Antônio Carlos Lopes. O senhor Mauro Gomes Aranha Lima, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo, o senhor Raul Boni Hernandes. Os microfones.
Com a palavra agora, o presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal de São Paulo, o senhor Raul Boni Hernandes. Gostaria de chamar o coordenador do simpósio, professor Elisaldo Carlini. Bom dia. Bom, não sabia que seria o primeiro em falar. Bom dia a todos presentes, bom dia às autoridades aqui que compõem a mesa. Obrigado, professor. Melhorou? Obrigado, professor Carlini e à comissão organizadora pelo convite à Associação dos Docentes para compor essa mesa e participar do evento. E pretendo utilizar os próximos minutos em introduzir alguns assuntos que já vêm sendo discutidos nos diferentes meios. O programa Mais Médico, um programa, na verdade, de curto prazo, mas acredito que os horizontes são de médio e longo prazo para um Brasil com mais serviços de saúde pública, gratuita, de qualidade e permanente. Um programa também que reforça a necessidade de reavaliar, priorizar e integrar políticas de educação e saúde pública em matéria de planejamento e execução dessas políticas para um desenvolvimento socioeconômico mais efetivo do país. Um programa que sugere, contrariamente ao contínuo incentivo à abertura de cursos e vagas em estudos na rede privada, quando comparado com o ensino público. Hoje é quase 3 vezes no ensino privado, quando comparado com o ensino público, e que permita efetivamente ampliar esses serviços de saúde e de formação de recursos humanos para o atendimento da saúde pública do Brasil. Assuntos já apontados, inclusive, pelo Tribunal de Contas da União, que apontava que a relação de médicos no Brasil está quase ou absolutamente concentrada nos grandes centros econômicos. Hoje essa média é de 4,56 médicos por cada 1.000 habitantes. Em regiões do interior do Brasil, essa média cai para quase 0,71 médicos por cada 1.000 habitantes. A realidade exige que a saúde no Brasil pare de ser um assunto de negócios. O programa também coloca quase um imperativo em no que se refere a rediscutir os currículos acadêmicos dos cursos na área de saúde. E isso deve objetivar a formação de profissionais com menos apetite empresarial e mais vocação humana, para suprir as necessidades das comunidades que carecem de serviços básicos de saúde de qualidade. Palavras de um médico brasileiro formado em 2006 na Escola Latino-Americana de Medicina, oriundo da periferia de São Paulo. Falava que o Brasil hoje tem médicos estrangeiros atuando onde os filhos do Brasil não querem atuar. Embora as condições de trabalho não sejam as ideais, essas comunidades também precisam de serviços de saúde. As questões que hoje serão discutidas, premissas do programa Mais Médicos e vivenciadas pelas comunidades atendidas, precisam ser resolvidas com prontidão. E que efetivamente o Serviço de Saúde do Brasil, o SUS, seja efetivamente para o que foi instituído pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, como forma de efetivar o mandamento constitucional do direito à saúde como um direito de todos e dever de Estado, regulado pela Lei 8.080 de 1990. É mais ou menos o que a população, de quase um quarto da população do Brasil, que está sendo atendida pelo programa Mais Médico, está querendo na continuidade desse programa. Obrigado. Com a palavra, o senhor Mauro Gomes Aranha Lima, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Agradeço o convite
ao Conselho Regional de Medicina, na minha pessoa, para pensarmos sobre os desdobramentos e a efetivação do programa Mais Médicos para o Brasil. Eu gostaria de começar a minha fala, que vai se estender posteriormente por mais 20 minutos, dizendo que o Brasil tem uma tradição cultural pluralista, multicultural, e nesse sentido, esse é um dos sentidos favoráveis do programa Mais Médicos. Temos também pensadores suficientemente competentes para formularmos uma política pública em saúde e informação médica de uma maneira praticamente autóctone. Nesse sentido, eu gostaria de lembrar e prestar uma homenagem a um sociólogo um tanto quanto esquecido, brasileiro, que é o Guerreiro Ramos, que na década de 60, já fora do país, fez uma conferência na Califórnia, numa universidade americana, sobre os dois tipos de políticas públicas ou de procedimentos que promovessem o desenvolvimento de um país. O que ele chama, um dos tipos, é a teoria N, e o outro é a teoria P. N de normatividade relativa a uma racionalidade que, visando a uma ação estruturante daquele campo que se quer fazer aquela determinada política pública. E a teoria P, referindo-se à possibilidade a determinadas políticas paralelas, necessárias pelo contexto da realidade naquele momento histórico, não é? Mas que não contrarie a política pública estruturante relativa à teoria N. Então, eu vejo o programa Mais Médicos nesse sentido. Não é? É uma política pública possibilista, que não pode, não é, contrariar e nem alterar a coerência interna de um projeto histórico, e este sim visando a horizontes mais largos, que é a efetivação do SUS dentro dos seus princípios lapidares, não é? A universalidade, a integralidade, e basicamente, e principalmente como forma procedimental de efetivação e de justiça social, que é a distribuição equitativa de recursos, né? Baseado nesses princípios, que eu falarei após como eu vejo atualmente a implantação do programa. Obrigado. Convidamos agora o senhor diretor da Escola Paulista de Medicina, Antônio Carlos Lopes. É com muita satisfação que a Escola Paulista de Medicina vê esse momento ímpar para discutir um tema extremamente complexo ainda nos dias de hoje. É um momento para que canais de comunicação se abram, para que se possa discutir alguns aspectos muito importantes vinculados ao programa Mais Médicos, que não resta a menor dúvida, teve a sua importância, e que nós esperamos que dentro de um curto prazo de tempo, esse programa seja cumprido por médicos quase que exclusivamente brasileiros. Evidentemente que a complexidade do programa não se resume apenas no Mais Médico.
nós pensamos muito mais amplamente no que significa mais saúde. E a mais saúde envolve aspectos outros muito complexos que não apenas a presença do médico. Nós sabemos que médico sozinho não faz medicina, é impossível fazer, né? Então, eu acho que o programa abriu uma frente de discussões, estimula realmente a melhoria do sistema de saúde em vários locais e vai caminhar, sob uma minha ótica, para que os mais médicos sejam quase que exclusivamente formados no Brasil. Discute-se muito o problema da não revalidação do diploma. Nós, da academia, e que pertencemos a uma escola realmente em que a avaliação é um item fundamental, temos um pouco de dificuldade de entender como que alguém pode chegar de um outro país e exercer a profissão sem ser avaliado, pelo menos da forma mais elementar que pudesse ser, pelo menos mostrar que é médico, né? Temos hoje um contraditório muito grande. Apenas 60% dos que fizeram o exame no Conselho Regional de Medicina de São Paulo, se bem que nesse exame nós tivemos colegas médicos recém-formados de outros estados, então apenas 60% em números gerais foram aprovados. Se aplicássemos essa prova aos médicos estrangeiros, qual seria o índice de aprovação? Bom, isso é um problema complicado, né? E com a abertura de escolas médicas como nós temos, e realmente nós não temos pessoas para ensinar, né, no número suficiente do que exige o ensino médico, nós teremos também um outro problema pela frente, que é realmente a qualidade do atendimento médico. Nós não podemos ficar apenas com atendimento básico, né? Nós temos que ter um atendimento um pouco mais avançado. Mas eu acho que todo começo é difícil, né? Todo começo é difícil, precisa começar, e vai se aparando as arestas, vai se aprimorando à medida que as coisas caminham. Eu queria dizer mais uma vez que é um momento muito importante, cumprimentar a iniciativa do Dr. Carlini. Nós já havíamos conversado aqui na escola em se fazer um simpósio dessa magnitude e felizmente ele aconteceu. E volto a dizer também que abrem-se novos caminhos, abrem-se canais para que se possa caminhar naquilo que é o melhor realmente para a população brasileira. Se nós estamos aqui nesse momento, é por um único motivo, é porque tem o doente. Se não existe o doente, nós não aqui estaríamos nesse momento, né? E, portanto, eu acho que com esse simpósio, ao seu término, nós teremos uma ideia muito melhor e teremos propostas também muito boas para que se possa aprimorar o atendimento médico à saúde. Eu não gosto de falar esse termo mais médicos, eu prefiro dizer o atendimento médico à população, porque envolve não apenas os mais médicos, mas envolve enfermagem, envolve nutricionista, envolve o pessoal da área de saúde. E eu volto a dizer também que só médico não faz medicina. Médico isolado, num local onde não há recursos, ele não consegue fazer medicina. É muito difícil mesmo, né? E a gente fala isso por quê? Porque nós fazemos medicina no dia a dia, né? Nós não somos um professor de escrivaninha e um gabinete fechado. Nós fazemos medicina no dia a dia, tomando decisões importantes, então nós sabemos avaliar o quão importante a infraestrutura, o mínimo necessário para a prática de uma medicina realmente que dê garantia e dê segurança ao paciente, né? Apenas a presença do médico não cura. É preciso que ele tenha um mínimo de competência para que dê segurança nas suas decisões. Medicina é tomada de decisão, né? E medicina se aprende ao lado de quem sabe. Então tudo isso precisa ser discutido na sua profundidade. De tal forma, professor Carlini, eu não podia deixar de cumprimentá-lo por esse momento tão importante que o senhor criou, para que a gente possa discutir e aprofundar esse conhecimento importante, para que se possa parar algumas arestas e trazer uma cultura melhor sobre a saúde no país, na qual estão inseridos os mais médicos. O problema é muito mais amplo do que os mais médicos, é a saúde do país. E os mais médicos é um item importante que surgiu e que precisa agora ser aprimorado, precisa ter suas arestas aparadas, e muitos aspectos estão envolvidos e que realmente não é apenas o médico tratar do doente, ou mais médico que se apresente na frente de um paciente. É muito mais complexo do que isso e muitos outros fatores estão envolvidos nesse sistema todo.
De tal forma que o Ministério da Saúde também está de parabéns por ter dado início a essa alavancada, né? Foi muito importante. E nós temos que realmente nos preocupar com a saúde do país. Isso é muito importante e volto a dizer, o Mais Médico é um elemento dentro do sistema de saúde do país e, como foi dito anteriormente, nós temos que resgatar o SUS. Não adianta dizermos que é o melhor sistema de saúde do mundo. Nós temos que resgatar o SUS. Isso é fundamental e toda a classe médica está envolvida nessa proposta de resgate do SUS. Nós vimos o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Médica Brasileira, São Paulo de Medicina, enfim, todas as entidades médicas envolvidas e imbuídas de sentimento importante que foi se construindo nos últimos tempos, que é o resgate do SUS. Passou por muito tempo desapercebido, mas hoje todas as entidades estão unidas em prol do resgate, não diria nem resgate, do aprimoramento, seria melhor dizer, no nosso sistema único de saúde. Muito obrigado a todos e eu espero que nós tenhamos, durante esses dias, realmente momentos de discussão importante, acalorada, para que se possa chegar realmente a um denominador comum, pelo menos em alguns aspectos, no que diz respeito, então, à saúde do país. Eu prefiro dizer saúde no país e não apenas mais médicos. Muito obrigado. Com a palavra, a magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, Soraya Smaila. Bom dia. Nós temos que saudar toda a iniciativa. Quero saudar os componentes dessa mesa. Para pouparmos tempo, eu não vou saudar um a um, mas quero, em nome do professor Carlini, que organiza esta atividade de extrema importância, saudar a todos aqui presentes e agradecer a presença e a contribuição que certamente vocês darão a esta discussão que está sendo feita hoje na nossa casa. A Universidade Federal de São Paulo tem uma longa história e uma longa trajetória na discussão das políticas públicas e na implantação das políticas públicas, mas também no ensino, na pesquisa e na extensão na área de saúde, não só na área médica, mas na área de saúde. Nós gostaria também de saudar a todos aqui presentes, na pessoa do professor Jorge Guimarães, presidente da CAPES, que também muito tem apoiado as nossas iniciativas, e a esta universidade, sempre tenho que dizer, eu disse outro dia, em algumas ocasiões que nos encontramos recentemente, que sempre que eu encontrar o professor Jorge Guimarães, eu tenho que lembrar que ele foi meu professor. Então, professor, muito bom recebê-lo aqui também, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo. E esperamos que continue lá na CAPES. Nós, então, temos que lembrar hoje algumas das questões relacionadas ao programa Mais Médicos, e eu vou ser bastante breve. Essa foi uma discussão que, digamos assim, foi impulsionada pela implantação do programa em 2013, ou pelo lançamento do programa em 2013. Nós participamos, naquele momento, era o primeiro ano da nossa gestão, participamos ativamente de algumas discussões. No entanto, depois nós nos envolvemos em outras questões e isso foi sendo implantado no Brasil. Mas o que eu queria mencionar, faço questão de mencionar aqui hoje, a importância de retornarmos a esse debate, professor Carlini, extremamente importante, necessário. A nossa universidade tem um papel fundamental no programa, especificamente, porque o programa ele tem diversas fases, né? Então, a fase de formação de profissionais de saúde, nós já vínhamos desenvolvendo amplamente antes mesmo do lançamento do programa. O secretário Euder esteve aqui, Vinícius, né? Temos conversado longa e amplamente sobre a formação médica, sobre a formação dos médicos no Brasil inteiro, via nossa pró-reitoria de extensão, com o programa UNASUS, que é um dos programas, não é o único. Está aqui nossa pró-reitora presente, professora Florianita, a quem eu quero saudar também.
e todos os componentes aqui da nossa pró-reitoria que estão presentes. Então, esse programa já vem sendo desenvolvido por nossa universidade e entendemos a necessidade de ampliá-lo, com parcerias, inclusive com as prefeituras, secretário Felipe, temos uma parceria muito boa em andamento no presente momento, e por meio do ensino à distância também. Hoje, a Unifesp, eu queria dar este número aqui para o senhor, professor Jorge, nós estamos, porque a EAD, a UAB, está ligada à CAPES, nós estamos com 40 mil pessoas utilizando os nossos instrumentos de educação em cursos de aperfeiçoamento e em cursos de especialização no Brasil inteiro. Então, além dos nossos cursos de graduação, pós-graduação, extensão, nós temos os programas de ensino à distância, que estão sendo utilizados basicamente em ampla maioria pelos profissionais de saúde. Então, nós já estamos inseridos nesse programa, que é da maior importância. No ano passado, por ocasião da prova de residência médica, nós discutimos também a utilização do Provab. Na nota, isto também é uma questão que deve ser debatida, a utilização do Provab como um conceito dentro da prova de residência médica. Por ocasião, nós conseguimos fazer algum debate, mas não aprofundamos, mas é importante aprofundarmos. E agora, em 2015, final de 2014, porque o programa Mais Médicos também inclui, numa das fases, a ampliação das vagas dos cursos de medicina. Então, nós discutimos isso na congregação, solicitamos à congregação da Escola Paulista de Medicina que discutisse, e eles aprovaram, a congregação aprovou a ampliação de 10 vagas em 2017 e 17, e 10 vagas em 2018. Isto baseado na recuperação das nossas estruturas da Escola Paulista de Medicina, dos laboratórios, salas de aula, porque hoje precisamos muito deste fortalecimento dessa escola para que ela possa ampliar. Por isso que não é imediata a implantação ou a ampliação das vagas. Então, estamos mais do que nunca inseridos nisso, nós precisamos aprofundar e aprimorar essa discussão e tratar da importância que esse programa tem para a formação de médicos, de demais profissionais de saúde e para o fortalecimento do SUS. Obrigada. Com a palavra, o secretário de Saúde do município de São Paulo, senhor José de Felipe Júnior. Bom dia a todos os presentes. Eu queria também aqui, a pessoa da reitora, a professora Soraya, e do representante do Ministério da Saúde, o Eider, saudar os demais componentes da mesa, saudar o professor Carline por essa iniciativa. Eu vou aqui rapidamente tentar compartilhar com todos vocês alguns números e algumas questões relativas à nossa experiência junto à Secretaria, como secretário municipal de saúde, no governo do prefeito Fernando Haddad. Nós sempre olhamos com muita simpatia um programa que pudesse contribuir para que os gestores municipais dessem conta dessa tarefa enorme de levarmos os profissionais, os médicos, para as regiões mais distantes e com mais dificuldades de provisão desse profissional. O balanço é muito favorável, eu queria dar aqui alguns números para vocês, depois queria o professor Carline enviar isso para deixar à disposição de publicação, enfim, do próprio simpósio ou do site que o senhor pode fazer uso. Nós temos 198 médicos cooperados, que são os médicos cubanos. Ao longo desse ano, o ano de 2014, o ano passado, portanto, tivemos apenas 2 desligamentos, a questão de saúde, principalmente, então, menos de 1%, 0,5%. Nós temos também 50 médicos intercambistas, que são médicos brasileiros, são 16, 12 da Bolívia, 4 da Argentina, 1 da Croácia, 1 da Espanha, 1 da França, 3 do Haiti, 1 do México, 1 do Paraguai, 1 do Portugal, 1 da República Dominicana, 2 do Uruguai e 6 da Venezuela. Portanto,
evidente, os médicos cubanos são em maioria, mas nós temos aqui um conjunto de profissionais de outros países, alguns desses casos de médicos da Croácia e são médicos brasileiros que se formaram lá, porque alguns vão falar como é que ele tem se comunicado em russo ou em algum outro idioma aqui mais difícil. Nós fizemos, ao longo desses 12 meses do ano passado, 1.900.000 consultas. Nós realizamos aproximadamente 8 milhões de consultas na atenção básica. 1.400.000 foram realizadas por esses profissionais, quase 20%, em regiões altamente vulneráveis e de dificuldade de provisão de profissionais de saúde. Não é? Com todo o esforço que se faz, eu acho que essa é uma outra coisa que eu queria colocar aqui para se refletir, a saúde, acho que nós temos que tomar medidas de gestão, de políticas de recursos humanos que se componham, que se articulem, mas não existe uma bala de prata, não existe uma solução única. Por exemplo, alguns anos atrás se falou, não, o salário, não tem médico na periferia porque o salário da prefeitura é muito baixo. De fato, esse é um problema, ainda é. Então, nós vamos contratar os médicos pelas organizações sociais e não vamos ter mais esse problema. Parcialmente verdade isso, porque o que aconteceu ao longo desses últimos 8, 10 anos, se nós fizermos um balanço, quer dizer, nós temos hoje 80.000 trabalhadores na saúde no município de São Paulo, na Secretaria Municipal da Saúde, trabalhadores ligados a uma profissão de saúde, 42.000 de organizações sociais parceiras e 38.000 da administração direta e da nossa autarquia hospitalar. E a dificuldade é muito parecida, embora o salário seja em algumas situações quase o dobro. Não é? Então, nós também estamos tomando as medidas para melhorar a questão do plano de carreira e o salário dos profissionais da administração direta, mas, para vocês terem uma ideia, há 2 anos atrás, de quase 1.300 equipes da Estratégia Saúde da Família, quase 300 estavam sem médicos. Né? Hoje, depois de todo esse esforço, com os 248 médicos do programa Mais Médicos, nós temos ainda perto de 100 equipes das 1.300 sem o médico. Né? Então, ainda é uma situação que nós não resolvemos ela totalmente. Eu queria... Bom, tem alguns aspectos muito positivos, os médicos que vieram de Cuba são médicos muito experientes. Eu acho que eu queria ressaltar isso, viu, Eder? Acho que é um feedback aqui, um retorno para vocês, que eu acho que a gente, pessoalmente, não se viu nesses últimos meses, mas eu tive já algumas reuniões com os médicos, inclusive o doutor Roilder está aqui, que é um dos coordenadores da equipe dos médicos cubanos, e a gente tem recebido contribuições dele mais do que como profissionais da saúde, mas também como gestores, né? Também como conhecedores da saúde pública, de métodos de educação, de envolvimento com a comunidade. Nós tivemos que nos adaptar, a questão do idioma foi um problema, principalmente para eles, o povo entende melhor o espanhol do que eles conseguem entender, às vezes, o nosso idioma da periferia, né? Mas isso tudo foi, as agentes comunitárias de saúde foram sendo as intérpretes, das gírias, das situações, vamos dizer, de integração mais cultural, social, e eu acho que isso tudo foi superando. Teve algumas questões relativas à prescrição de remédios, isso também nós fomos discutindo. Nós tivemos um embate no começo, um bom embate, porque eles queriam fazer consulta de 20 minutos e meia hora, e eu, como gestor, falava, não pode, porque senão nós vamos ter muita gente fora. E aí nós fizemos uma composição, a primeira consulta ser de 20 minutos, depois nós mostramos para ele 15 minutos de consulta para a gente poder fazer um equilíbrio e garantir também a possibilidade de atenção de milhares de famílias que estavam precisando dessa atenção e da assistência desses médicos. Eu queria encerrar dizendo o seguinte, nós estamos diante de um bom problema de como aperfeiçoar a formação dos médicos, demais profissionais, evidente, mas o médico é o profissional que demora mais para se formar, mais caro, que tem que tomar um maior cuidado para que a sua formação, de fato, contribua para, enfim, para que as pessoas, no momento de agravo, de necessidade, tenham ali um profissional que ajude a recuperar a sua saúde. Mas o SUS, nós precisamos buscar mais recursos, é evidente, né? Mas também explica, Eder, isso é um pouco que eu tenho falado,
por que que o setor público, nesses últimos anos, de certa forma, está com mais capacidade financeira de disputar esses profissionais, para ter uma visão, vamos dizer, até de mercado, disputar esses profissionais no mercado. Porque, nesses últimos 10 anos, o SUS precisa de um financiamento exclusivo, eu defendo isso. Mas, nos últimos 10 anos, esse é o melhor momento do ponto de vista dos recursos da saúde em termos de per capita, para a população brasileira. Com todo o esforço, os recursos insuficientes, né? Nesses últimos 10 anos, os recursos do SUS cresceram aproximadamente 40% em termos reais, descontando a inflação. E as 3 esferas de governo fazendo um esforço, apesar da perda da CPMF. Os municípios hoje passaram o Estado. Nós temos é verdade que o Ministério da Saúde, há 10 anos atrás, tinha aproximadamente 60% do encargo no pagamento dessa conta. Hoje é 46%, 47%. E os municípios estavam em terceiro lugar, passaram em segundo. Os municípios hoje têm mais aporte de recursos no financiamento do SUS do que os estados. Então, esse conjunto de arranjo fez com que o SUS avançasse, mas nós estamos precisando de uma fonte permanente. Eu defendo a taxação de heranças, eu quero aqui falar isso, porque eu sempre, não adianta buscar, eu fui deputado federal 2 anos, a questão de taxar grandes fortunas no Brasil é um problema, porque o patrimônio e os bens não estão no nome da pessoa física dos ricos brasileiros, isso está em nome de pessoa jurídica. O primeiro levantamento que nós fizemos na Câmara Federal deu aproximadamente 6 bilhões para se instituir um imposto para cobrar grandes fortunas. Eu acho que é muito pouco. Isso equivaleria à correção de uma inflação dos recursos que o próprio Ministério coloca para o SUS. Nós precisamos buscar mais recursos e acho que o Brasil ainda é um país que precisa avançar nisso. Nós cobramos 4% sobre herança. Países como os Estados Unidos, de 20% a 30%, países como a Irlanda têm uma legislação moderna sobre a cobrança de herança, uma tia distante que deixa uma herança, o Estado cobra quase 50%. Né? Então, acho que nós podemos instituir um programa como esse para até também equilibrar recursos para o SUS e começar a corrigir um sistema tributário altamente injusto brasileiro, porque cobra mais salário e questões de relações de economia indiretas, não é? Portanto, sendo um imposto altamente regressivo, injusto, e a gente tem uma oportunidade para fazer a possibilidade, né, de termos os recursos que também o SUS precisa para também contratar mais médicos e avançar na questão da qualidade de vida da população brasileira. Obrigado. Com a palavra, o representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, senhor Joaquim Molina. Obrigado. Bom, muito bom dia a todas e todos aqui presentes. Realmente, para a OPA é uma oportunidade de ouro poder estar aqui, acompanhá-lo e falar. Muito obrigado, senhora reitora, por seu caráter de anfitriona aqui e ao professor Carlini por a iniciativa e a convocatoria feita para acudir aqui. Não sempre a OPA tem oportunidade de dirigir-se a um espaço e participar, um espaço acadêmico, e por isso doblemente agradecido pela oportunidade. Eu gostaria de aproveitar os escassos minutos que tenho aqui nesta apertura, para falar quizás de una de las vertentes, de las aristas menos comentadas del proyecto Mais Médico. Y me refiero a la vertente de salud internacional que tem o programa Mais Médico. Hoje, dos temas mais quentes, mais complexos de abordar e solucionar no mundo atual é a escassez e migração de profissionais, seguindo a escassez e migração ou recrutamento internacional de profissionais da saúde. Nos últimos décadas, hemos assistido a um mundo onde os fluxos para a migração de profissionais são muito claros e em geral cumprem um rigor de países em desenvolvimento hacia países desenvolvidos, agravando uma situação em esses sistemas de saúde de países em desenvolvimento, muitas vezes em condições precárias que funcionavam e cujos os problemas de saúde ainda se incrementavam com essa ausência ou essa saída massiva de profissionais desses países. Há alguns desses fluxos que são bem conhecidos, estão bem documentados
e que realmente tem um exemplo de lo que não deve acontecer no mundo. A saída de personal de enfermagem de los países do Caribe inglês hacia Estados Unidos, de profissionais médicos de Paquistán, da Índia, para o Reino Unido a trabalhar, etc. Devo dizer que o caso de Match Médico foi uma proposta muito singular dentro deste análise e faz também parte da explicação porque a OPAS e a OMS acompanham desde o princípio e participa ativamente na mesma. A primeira coisa a señalar en este sentido es que o país, cuando se propuso trabajar o tema de la escasez de profesionales de la salud no Brasil, lo abordó desde la perspectiva de formar seus recursos, de crecer en la formación de médicos, de especialistas y también en la intensificación de la orientación hacia la atención básica, que era o nivel del sistema de salud donde se documentaba una escasez de profesionales. Isso fez um plano bastante intenso de crescimento da formação de profissionais da saúde. Uma decisão valente a nosso juízo é que também acompanhou isso com não ter que aguardar períodos tão largos, até 2028, para chegar a ter a quantidade de profissionais que precisava o país. Nesse marco, bom, quizás o componente mais comentado de Match Médico, que foi o de provimento emergencial, salió com rasgos muito singulares desde o Brasil. A primeira coisa é que o Brasil não propõe uma migração permanente dos profissionais da saúde, sino só uma migração temporal ao tempo que forma seu recurso, com um limite de tempo que vão a permanecer no país. A segunda coisa interessante, desde a perspectiva de saúde internacional, é que há toda uma preocupação de esses médicos de outros países, ao retornar a seus países, que valor agregado levam, que coisa adicional levam que seja de utilidade para esses países. E é a explicação de algumas das coisas que também acontecem. Os médicos que estão no programa Match Médico estão fazendo uma especialidade em saúde familiar e comunitária que vão a sair com um título de uma universidade do Brasil. Primeira coisa importante, além de algumas muito claras, como são o idioma português, que não estão falados no mundo, e também o trabalho em um sistema de saúde que é, perdonem, pero comparativamente com outros países, é altamente regulamentado, com uma perspectiva de atenção pública gratuita para a população. E isso são elementos também de valor que incorpora essa pessoa. A possibilidade de trabalho em zona muito especial, peculiar do país, como são os povos indígenas, quilombos, etc., e outros grupos onde realmente muitos dos médicos estão trabalhando. Podemos sumar favelas e outros lugares também de desenvolvimento social, digamos, complexo também. Desde essa perspectiva, o programa Match Médico tive vários cuidados que são interessantes de observar e ojalá se repitam em outros muitos de los fluxos de migração de profissionais que acontece do mundo. Outro é também que esses profissionais que chegam ao país não são soltados imediatamente a trabalhar a los serviços de saúde. Reciben todo un atendimiento inicial, un módulo de acolhimento que trata de, por lo menos, abordar algunas de las cosas más obvias que un médico extranjero precisa conocer en un sistema de salud e incluso sometido a un examen después, antes de pasar a la práctica. Para nosotros eso también es un valor porque esa persona, y debo decir que esas cosas feitas se ajustan también a lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el reclutamiento internacional de profesionales de la salud. Un elemento clave también es que el país definió que esos médicos que venían a trabajar intercambistas o desde la cooperación al país provinieran de países que tengan al menos más médicos por 1000 habitantes que el Brasil. Después algunas cosas acontecieron con una decisión de tribunal y explica por qué você oyen falar que hay haitianos, bolivianos,
en boa ley no debieran acontecer. Pero la idea primaria es que las personas provienen de un país y por lo menos Brasil no está contribuyendo a los países más necesitados a agravar a situación y la precariedad de seus sistemas de salud. Y desde nuestra perspectiva, eso también es un valor o planteamiento o plano con que fue concebido y o desenvolvimiento del programa Mais Médico. Desde ese punto de vista, OPAS, OMS celebra cómo fue construido y el desenvolvimiento que está teniendo el programa Mais Médico. Acompáñense el desenvolvimiento y debo decir que nos sentimos muy recompensados de las experiencias que estamos sacando. Cualquier estimación inicial de cómo iba a comportarse esta experiencia, yo puedo decir, y puedo decir después de visitar centenas, no decenas, centenas de servicios de salud de este país donde los médicos están trabajando, de hablar con médicos de diferentes países y también médicos brasileños. A perspectiva de Mais Médico, realmente las experiencias son mucho más grandes de lo que calculamos inicialmente. O desafío para una organización como la NOSA está ahora en documentarla, en divulgarla, en darla a conocer y que realmente se aprecien en su valor y ojalá constituya un ejemplo para otros de los fluxos migratorios de profesionales de la salud que están aconteciendo en el mundo. Muy obrigado a todos. Com a palavra, o diretor de Desenvolvimento da Educação em Saúde da Secretaria da Educação Superior, Sr. Vinícius Ximenes Muricy da Rocha, representando o excelentíssimo Sr. Cid Gomes, ministro da Educação. Bom, primeiramente, saudações a todos aqui presentes. Acredito que será uma sessão de importantes debates. A programação está muito bem construída no sentido de compreender a complexidade do Programa Mais Médico, uma iniciativa que acredito ela é singular, ela é decisiva nos rumos da reforma sanitária brasileira, especialmente pela sua capacidade de integrar diversas políticas que historicamente, dentro da agenda do Sistema Único de Saúde, sempre foram temas latentes, temas sensíveis e que, obviamente, há uma conjunção de esforços, seja dentro de todo o âmbito da estrutura governamental, envolvendo os diversos ministérios, seja com conjuntos de gestores do Sistema Único de Saúde e também a representação dos nossos movimentos sociais e órgãos de controle social nesse importante debate de fomentar a importância de garantir um acesso com qualidade para toda a população brasileira a partir da atenção básica. Eu queria destinar uma saudação a todos os membros da mesa, em especial direcionando a nossa reitora Soraya, importante parceira do Ministério da Educação, nessa nossa agenda árdua e intensa de construir as bases, aprofundar as bases da democratização da educação superior no nosso país. Um grande desafio que nós temos dentro do setor educação, que é pensar para os próximos 10 anos a implementação das nossas metas do Plano Nacional de Educação, que não é uma tarefa simples, garantir que mais de 30% dos nossos jovens brasileiros em idade certa possam ter acesso a cursos de educação superior, inclusive cursos de alta demanda, de importante representação social no nosso país, como são os cursos, por exemplo, de medicina. Então, dentro dessa perspectiva, eu sempre falo que o Programa Mais Médicos, ele é, acima de tudo, um momento de oportunidades. Oportunidade de enfrentarmos problemas que nos são caros do ponto de vista do déficit histórico que temos. Então, garantir um acesso com qualidade envolve discutir a formação dos nossos profissionais brasileiros, o provimento e a provisão desses profissionais no nosso país, exige uma articulação entre o mundo da formação e o mundo do trabalho, onde todos esses temas e todas essas questões estão presentes dentro da agenda do Programa Mais Médico. Uma oportunidade no sentido, por exemplo, da parceria que nós estamos tendo hoje entre os Ministérios da Saúde e Educação. Acredito que o nível de aproximação, de sintonia, de construção conjunta de agendas dos dois ministérios para enfrentar esses temas que são tão caros e tão relevantes para o nosso povo brasileiro, acredito que nunca conseguimos fazer um agendamento político e técnico
tão bem afinado para o âmbito e o fôlego dessa agenda. E uma agenda que é uma grande oportunidade, porque ela consegue agregar ações de resposta de curto prazo, então o provimento emergencial, o projeto Mais Médicos para o Brasil, que é o tema mais destacado, né? Obviamente essas ações acontecem, mas também articuladas com outras ações mais estruturantes que envolvem o âmbito da formação, especialmente no que condiz as mudanças quantitativas e qualitativas que envolvem a graduação e a residência médica no nosso país. Do ponto de vista da residência médica no nosso país, estamos tendo uma oportunidade dentro da agenda do programa Mais Médicos, pela primeira vez, de construir um diagnóstico claro da necessidade de especialistas que nós temos, que nós precisamos no país, diante da diversidade e da particularidade que cada região brasileira possui, e, obviamente, pensar uma política de provimento e provisão de especialistas do nosso país, onde o tema da residência médica é um tema fundamental do ponto de vista de pensar a formação desses profissionais, como formarmos esses profissionais, aonde formarmos esses profissionais, que perspectivas do ponto de vista da inserção desses profissionais no mundo do trabalho. E, ao mesmo tempo, envolve um grande desafio de aproximarmos do ponto de vista das construções institucionais, instituições de saúde, o aparelho formador da saúde e as gestões de saúde do ponto de vista de pensar os sistemas de saúde escola, as redes de saúde escola, ou seja, como garantimos formação em rede, em toda amplitude, em toda a diversidade que são as redes de atenção à saúde no nosso país. Então, acredito que um pouco da minha contribuição nesse momento que eu vou estar com vocês aqui ao longo do período da manhã, vai ser principalmente de trazê-los toda a dimensão, toda a complexidade desse programa, que é essencialmente um programa educacional, essencialmente uma agenda extremamente positiva do ponto de vista de pensar temas que nos são caros, que são decisivos do ponto de vista da formação dos profissionais de saúde, especialmente os médicos, para pensarmos os rumos do Sistema Único de Saúde e da reforma sanitária brasileira. Muito obrigado e vamos todos conseguir construir bons entendimentos, bons esclarecimentos, boas problematizações ao longo de todo esse evento. Muito obrigado. Com a palavra, o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, senhor Eider Aurélio Pinto, representando o excelentíssimo senhor Aldemar Arthur Quioro dos Reis, ministro da Saúde. Bom dia a todos e a todas. Eu tenho muita satisfação de estar aqui na Unifesp mais uma vez. Trago um abraço carinhoso ao nosso ministro Arthur Quioro, que é desta casa, né? Ficou muito chateado, viu, reitor, de não poder vir, mas a presidenta marcou a reunião com ele e com a Luiz Mercadante. Se tivesse também nessa mesa aqui, não poderia estar, porque foi uma reunião com a presidenta. Eu, inspirado aqui pelo nosso mestre Frei Beto, não vou cair na tentação de cumprimentar todas as pessoas que eu conheço que estão nessa plenária e cumprimento a mesa no nome dos nossos anfitriões, tanto a reitora Soraya quanto o professor Carlírio, que foi testemunha do esforço para fazer esse riquíssimo simpósio, nosso secretário municipal, Antônio, o nosso diretor Antônio Carlos, e também os companheiros aqui na construção desse programa no Brasil inteiro, o Ministério da Educação, a OPAS, e em nome deles eu cumprimento tanto o nosso representante do Conselho quanto da Associação de Docentes. Queria chamar a atenção, vou ter oportunidade agora na sequência, né, professor Carlinhos, da gente apresentar o programa, então vou falar muito rapidamente, mas uma primeira questão que eu queria chamar a atenção é que o programa Mais Médicos, ele é parte de uma política de fortalecimento da atenção básica brasileira, numa posição clara do Ministério da Saúde de afirmar a importância da atenção básica para garantir acesso universal e de qualidade com equidade à população. Então, bem na linha, viu, diretor Antônio Carlos, que o senhor falou, a ideia do Mais Médicos, eles se somaram a um conjunto de ações no campo da atenção básica. É a gente avançar para um entendimento de que saúde integral é a gente sair da dimensão da doença e colocar em foco a pessoa. É não olhar só o indivíduo e colocar em foco o indivíduo na sua família, na sua comunidade, no seu contexto. Nós tivemos, como bem disse o secretário Felipe, nós tivemos um aumento de 100%, Felipe, comparando o orçamento de 2014 com o orçamento de 2010 na atenção básica. A inflação do período foi em torno de 27%, o aumento do recurso do Ministério da Saúde em torno de 50%, a atenção básica ela aumentou o dobro
do aumento do recurso do Ministério da Saúde. Isso justamente em função da priorização da atenção básica. Aí tem 5,5 bilhões de reais para 26 mil obras que estão acontecendo no país inteiro. Nós tínhamos uma atenção básica que não tinha acesso à internet de banda larga, e isso começa a mudar com a ligação de 13 mil unidades básicas. E será fundamental, reitora, por exemplo, os profissionais no espaço de trabalho ter acesso ao portal baseado em evidências, ter acesso às formações de educação à distância, consulta de bases de dados e a informatização que o Felipe conversava comigo agora há pouco. Mas mesmo com investimentos em infraestrutura, aumento do financiamento, ampliação das equipes, nós tínhamos uma estagnação da ampliação da cobertura no país. Nos últimos 7 anos, a atenção básica crescia ano a ano, cobria mais apenas 1,5% da população. O Mais Médicos, em 1 ano e meio, ele conseguiu expandir o que a atenção básica não expandia nos últimos 7 anos, mostrando a importância de fazer estratégias que garantissem e levassem profissionais médicos a compor as equipes. Os médicos, eles não atuam sozinhos. O Felipe falou aqui do diálogo com os agentes comunitários de saúde. Eles compõem equipes com enfermeiros, com os profissionais de saúde bucal, com os agentes comunitários de saúde e também com o apoio dos profissionais dos núcleos de apoio à saúde da família. Nós agora, com essa última expansão que foi anunciada esse mês, o Mais Médicos salta de 50 milhões de brasileiros cobertos para 63 milhões de brasileiros. Somando ao que nós já temos de atenção básica no país, fora do Mais Médicos, a gente chega num número de uma cobertura de aproximadamente 65% da população do Brasil, professor Carlini, com a questão, além de tudo, de previsão de avanços, né, em 2016 para a gente superar os 65%. Chegamos nesse momento do programa, o Felipe vai apresentar isso à tarde, com avaliações importantes, tanto a avaliação de satisfação de gestores e usuários feitos por universidades do país, em pesquisas independentes, como indicadores de saúde, sinalizando redução de encaminhamentos, ampliação de cobertura, qualificação da atuação, por exemplo, na saúde mental, pré-natal, cuidado de usuários com problemas crônicos, etc. Agora, eu queria, para finalizar, sinalizar que o que já foi falado nessa mesa eu quero reforçar. A medida mais fundamental, mais estruturante do programa não é o provimento emergencial, que ele é essencial e ele era fundamental que fosse feito para cuidar da nossa população. A medida mais importante é esse movimento de mudança qualitativa e quantitativa na formação. Eu acho que esse é um dos grandes temas, professor, que o senhor trouxe e que a gente precisa explorar nesse simpósio, com essa mesa, com as pessoas que estão aqui, com a capacidade que todos nós temos de contribuir nesse tema. A mudança na graduação e a ampliação de vagas na graduação e a mudança na residência médica. O representante do Conselho falava aqui agora, o diretor também falou sobre a questão da avaliação dos profissionais. Na lei, muito pouco observado, mas na lei, por exemplo, tem a questão da avaliação de progresso a cada 2 anos, justamente para, ao longo da formação dos estudantes, a gente não só identificar o crescimento cognitivo desse estudante durante o curso, mas para a gente poder avaliar e o Ministério da Educação poder intervir quando, numa determinada escola, o conjunto de seus estudantes não estão tendo o desenvolvimento adequado. Temos que ter a avaliação do estudante ligada à avaliação da instituição, porque não pode ser responsabilidade do estudante ele estar numa instituição que ela não está conseguindo garantir a formação adequada. E, por fim, eu acho que um dos grandes elementos, e Felipe falava disso, é essa representação social do profissional que trabalha na atenção básica. Eu estive em Portugal discutindo com os médicos de família e eles sinalizavam que o grande ganho para eles de atuar na atenção básica é que eles eram vistos como párias, eles eram vistos como extras e, de repente, em Portugal, com a reforma do sistema de saúde português nos anos 2000, eles passaram a ser peças fundamentais na atenção à saúde. E nós estamos começando esse processo aqui no Brasil, com atraso, comparado ao Canadá, comparado à Inglaterra, comparado à própria Cuba, comparado à Austrália, à França, entre tantos outros países que eu poderia citar. Mas a lei do Mais Médicos, a formação de especialistas, as novas diretrizes curriculares e a residência em medicina de família e comunidade, que são temas importantes colocados na lei e que a gente assume como política de Estado, tentam afirmar esse jeito de também, entre tantos outros, de ser profissional de saúde. Para mim, que sou médico de família, embora mineiro, concursado em Aracaju e trabalhei período na periferia de Aracaju, eu vejo não só
o conjunto dos médicos cubanos, mas eu olho para os meus colegas, mais de 4.000 médicos de família no Brasil, e vejo com muita alegria a gente afirmar para a população o que era tão pouco no Brasil, que eram tão poucos, que eram pessoas que não passavam na atenção básica para ficar um período. Não passavam entre um período na atenção básica para depois fazer uma residência, mas que colocam a sua formação profissional, a sua dedicação na atuação na atenção básica. Aqui é a Escola Paulista de Medicina, tem um departamento, é muito importante a formação de Medicina de Família e Comunidade. Queria agradecer também à Escola Paulista, porque a formação dos médicos que atuam em todos os distritos sanitários indígenas é feita pela Escola Paulista. É a primeira vez que nós temos médicos em todos os distritos sanitários indígenas, e o que a gente tem avançado é isso, num lugar e numa formação que ela entende que um problema de saúde e desnutrição não é só o caso da gente orientar uma receita para a mãe. É a gente muitas vezes identificar que aquela mãe ela teve que começar a trabalhar porque o pai está desempregado, ele é alcoolista, nós temos episódios de violência domiciliar e aquela mãe, ao trabalhar, ela agora deixa a criança por falta de creche na comunidade, ela deixa a criança com a vizinha e essa é a razão da desnutrição daquela criança. Precisa de generosidade, não é, Felipe? Como o diretor Antônio Castro estava falando, referindo ao seu pai, que foi professor dessa escola, precisa de capacidade pedagógica para dialogar com essa família, precisa de ver e dialogar com a cultura do outro, como o senhor estava falando dos médicos aqui, e como o Felipe, por exemplo, que não é croata, nem cubano, mas é gaúcho, foi trabalhar no Nordeste, e ele tinha dificuldade de entender o que era uma alimentação remosa, quando a pessoa falava para ele, exige se colocar no lugar do outro e construir projetos terapêuticos, responsabilizando o profissional e o outro pela recuperação de sua saúde. É esse o desafio, é isso que está colocado para nós, e eu acho que temos muito a debater, porque todos nós juntos aqui, apontando para essa mesma direção, secretarias de saúde, entidades médicas, universidade, os professores da medicina e de todas as profissões, teremos uma importante tarefa pela frente, fundamental para os próximos passos do Sistema Único de Saúde no Brasil. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a todos que comporam a mesa e agradecer aos presentes Linete Haraúji, da coordenação do curso de plantas medicinais da Secretaria Municipal de São Paulo, Regiane Calisto, coordenadora da atenção básica do município de São Paulo, Emílio César Zilli, diretor da Associação Médica Brasileira, Isabela Abe, consultora nacional da OPAS, Maria Angélica Gomes, coordenadora regional da Unidade Técnica Mais Médicos da OPAS, Gerson Mazzucato, presidente da Associação Médica do IANSP, Pedro Eduardo Menegasso, presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo, Jaime Oliveira, presidente da Anvisa, Juarez Pereira Furtado, coordenador do UNASUS, representando a PROEX, Adalberto Tardelli, diretor da Bireme, Igor Martins Vasconcelos, coordenador do Centro Acadêmico Pereira Barreto. Retomando as nossas atividades, por questões de ordem, eu gostaria de pedir a todos os presentes que se mantenham com seus crachás de identificação. No período da tarde, mais inscritos comparecerão ao evento e os que não conseguirem ser alocados neste teatro assistirão à transmissão simultânea do Anfiteatro Jandira Mansur no primeiro andar deste mesmo prédio. Portanto, mantenham a identificação do crachá e permaneçam em seus lugares, retornando inclusive das pausas e horários de almoço em tempo hábil para poder assistir a partir desse teatro. Caso contrário, a transmissão ao vivo acontecerá do andar de baixo. Em seguimento, leremos agora a carta da senhora Suzana de Deus, diretora-geral do Programa Médicos Sem Fronteiras Brasil, que não pôde estar presente neste evento, mas enviou uma carta para que fosse lida em seu nome. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2015. É com grande pesar que eu, como representante de Médicos Sem Fronteiras Brasil, por razões urgentes e prioritárias ligadas a trabalho, não poderei estar presente no simpósio Programa Mais Médicos, Perspectivas e Opiniões, realizado pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de São Paulo. Compreendo o inconveniente deste cancelamento para toda a organização de tão relevante evento. Não obstante, deixo algumas reflexões que pretendi elaborar mais profundamente para minha exposição. Hoje, independentemente de nos reunirmos para tratar do Programa Mais Médicos,
É a iniciativa de prover atenção à saúde das populações que vivem em áreas mais remotas que me parece de grande importância, e é o que me faz saudar esta iniciativa. Tais populações não devem ser castigadas pelas suas escolhas de viver em um território menos desenvolvido, ou pela ausência de alternativas. Médicos Sem Fronteiras, ao longo de seus 40 anos de história, sempre trabalhou com populações em áreas remotas, conseguindo ultrapassar obstáculos tais como inexistência de vias de comunicação, problemas de água e saneamento, populações com baixa escolarização, entre outros. Populações com uma riqueza de cosmovisões que, ao contrário de desestimular o profissional, contribuem sobremaneira para seu desenvolvimento como pessoa e como trabalhador da saúde. Pelas particularidades de alguns desses locais, recomendamos a qualquer programa o cuidado aos seus profissionais de saúde, especialmente através de boas práticas de supervisão das equipes, protocolos médicos adequados à realidade local, motivação contínua e respeito inalienável aos princípios de deontologia médica e práticas independentes de quaisquer pressões de natureza política ou partidária. Ainda que atuar em áreas remotas possa trazer grandes desafios, se houver políticas concretas adaptadas a esses contextos, adequação, formação das equipes de saúde e mobilização e meios logísticos, nem sempre são necessários equipamentos de ponta. É possível garantir o acesso com dignidade à saúde dessas populações. Em locais em que os profissionais encontram condições de vida diferentes dos padrões das grandes cidades, temos conseguido, ao longo da nossa história, reduzir os índices de morbidade e mortalidade, realizando um trabalho de impacto. O exercício da medicina em áreas remotas muitas vezes se revela um propulsor de inserção social das comunidades, conferindo-lhes liberdade para buscar oportunidades de desenvolvimento econômico e social. Por último e mais importante, ressaltamos a participação da própria população no desenvolvimento dos processos que a ela dizem respeito. A sensibilidade multicultural é de fundamental importância e nossas equipes conseguem vindo de dezenas de países diferentes e atuando em outras dezenas. Assim, a medicina exercida em locais remotos pode e deve ser valorizada, pois ela traz consigo uma grande capacidade de mudança. Termino congratulando os presentes pela importante iniciativa e desejo um exitoso seminário e um profícuo debate. Atenciosamente, Suzana de Deus, Diretora-Geral, Médicos Sem Fronteiras Brasil. Abrindo as nossas atividades, convidamos o ex-paciente Elisaldo Carlini para proferir a palestra Infância Sem Médico, um mergulho no passado de Pirajá. Eu vou começar a falar sobre algo que marcou muito a minha infância e algo que, na realidade, me acompanha até hoje, que foi a minha experiência, a minha vida numa pequena cidade, nem era cidade, era um lugarejo chamado Pirajá. E precisa lembrar, eu cheguei a conversar várias vezes até sobre essa experiência com o Frei Beto, que é o meu guru, pessoa que eu estou muito honrado pela presença dele, né? Porque marca a vida da gente esse aspecto. Como é que eu resolvi fazer, junto com os colegas e junto do Departamento de Medicina Preventiva, essa reunião? A ideia veio de algo que me aconteceu, que me causou muita revolta, que é o próximo slide. Como é que eu aperto isso aqui? Foi essa foto. Essa foto me feriu muito. Como médico antigo, com mais de 83 anos que eu tinha na época, eu achei uma coisa perfeitamente dispensável, que não dignificava a medicina brasileira. Tanto isso é verdade, onde é que eu aperto? Aqui. Tanto é verdade que eu escrevi para a Folha, no painel, comentando alguma coisa, e eu gostaria só de ler essa frase. Criança, vivi de 1937 a 41 em um pequeno lugarejo chamado Pirajá, sem médico, água, luz, saneamento, sem nada. Menino ainda, vi e ouvi casos de desumano sofrimento. E fico revoltado, então, a minha revolta veio desse aspecto, mas como é que isso está acontecendo hoje? Se vem médicos nos auxiliar aqui, e isso então causa uma revolta tão grande. Se nessa época
muito tempo atrás já existia isso, continua a existir, e a gente não toma muitas providências para tentar coibir. Eu queria também deixar bem claro que quando, há 30 anos atrás, surgiu um movimento aqui junto à Escola Paulista de Medicina, acho que 30 ou 40 anos, não existia nem universidade, e funcionários e alunos sugeriram que eu me candidatasse para diretor da Escola Paulista de Medicina naquela época. Eu escrevi alguma coisa, porque eu gostaria talvez de ser, mas a minha plataforma, ela foi rejeitada pelos meus colegas mesmo, porque eu propus fechar o ambulatório central e abrir 10, 20, 30, 40 pequenos ambulatórios nos bairros, nas periferias, aonde os pacientes moram. Em vez dos pacientes virem até aqui, Vila Clementino, nós iríamos até lá, para conhecer a realidade daquela época. Isso, evidentemente, não surgiu efeito nenhum na época. E eu fico feliz de ver que agora se discute alguma coisa que é semelhante, que precisa realmente ser implantado. Então, vamos lá, né? Pirajá, resolvemos fazer, são os meus colegas que fizeram, junto comigo, o André Bigal, a Graziela Mosca, a professora Gabriela Wagner, que é do Departamento de Medicina Preventiva, que eu me esqueci. Eu acho que eu consigo apertar aqui. Aqui. É incrível, né? Eu com 85 anos precisar de alguém me apertar um botão, que eu não consigo apertar o botão. E minha mão treme. Bom, então, na realidade, primeira coisa que eu vi, existe ainda Pirajá? Existe. Essa é a foto por satélite, né, tirada no ano passado. Professor. Essa coisinha extremamente pequena, sendo que, inclusive, no meu tempo não existiam esses prédios grandes, não. E existiam mais casinhas também que foram abandonadas. Então, nós resolvemos ir até Pirajá, tivemos que ir de avião até Rio Preto, alugamos um carro e fomos até a cidade, e, inclusive, ainda caminho de terra bruta, né? Próximo slide, por favor. Chegamos a Pirajá, aí nós vemos aqui, está escrito, bem-vindo à URB, e aqui, bem-vindo a Pirajá, e aí encontramos uma pessoa andando num sábado, o bar aberto, né? O transporte da população. Então, mais ou menos como a 75 anos de idade, quando eu era menino, vivia nessa cidade. O próximo slide, por favor. Conversei com o mais antigo habitante, interessante, naquela época, como agora, os habitantes todos usam um chapelão grande ainda, então o seu Chico, tio Chico, a dona Tida, mas esse casal estava morando lá há 40 anos, eu saí de lá 70 e tantos anos atrás. Então, não deu para encontrar ninguém da minha época. Bom, fomos recebidos com muita simpatia por todo mundo, tanto no bar, todas as pessoas quiseram conversar muito conosco, como também o tio Chico. E aí, das muitas conversas, a gente tirou algumas ideias a respeito da cidade, né? Ela está próxima da cidade chamada Neve Paulista, que tem cerca de 8 mil habitantes, e Pirajá faz parte dela, um bairro distante de cerca de 18 quilômetros, né? Não souberam me informar se lá existia ou não o programa Mais Médicos. De qualquer maneira, não existia médico em Pirajá, né? Nem PM, nem nada, né, do PMM, como também há 75 anos atrás na minha situação. A população se autocuida nos casos de afecções mais conhecidas, cujos diagnósticos são feitos por moradores mais idosos e experientes, né? Em grande parte, utilizei medicamentos de conhecimento popular, principalmente plantas. Em casos mais agudos de sofrimento, leva os doentes a alguma pequena cidade vizinha, e no caso seria Neves Paulista, cerca de 20 quilômetros, aonde há uma UBS. Não tem médico do programa Mais Médicos lá. Nas quintas-feiras, esse é o progresso que eu encontrei em relação a 75 anos, uma enfermeira de Neves Paulista, da UBS, chega lá e atende a população. E é impressionante como esse médico, essa enfermeira que vai uma vez por semana de manhã, é querida, e eles acham importantíssimo esse tipo de serviço. Quer dizer que, na realidade, é uma coisa que a gente teria que saber disto, né? Que lá no meio do mato, como eles apreciam esse tipo de auxílio, né? E o atendimento é feito na sala, aquele bar que está lá, numa sala do bar, tendo uma mesinha e 2 cadeiras, né? E a população é grata para essa atenção. Isso, para mim, foi muito marcante também, porque um consultório médico era uma mesinha de bar,
mesinha dessa de plástico amarelo, com 2 cadeirinhas, a enfermeira, uma cadeirinha para a enfermeira chegava e atendia a clientela toda. Então, esse é o aspecto que eu acho foi muito importante eu ter revisto esse aspecto e saber que ainda hoje no Brasil existem centenas, talvez milhares de municípios que têm uma condição mais ou menos semelhante, né? Bom, e aí como é que eu me virei durante 5 anos com a minha mãe, coitada, atendendo os 4 filhos dela, sem socorro nenhum, né? Então, próximo slide. Eu tive, por exemplo, que eu me lembro, pelo sofrimento que eu tive, boqueira, né? Como é que a minha mãe me tratou com boqueira? Com um tal de melão de São Caetano, que era ela fazia uma espécie de uma infusão, não sei se punha álcool ou não, mas quando isso chegava na minha boca, queimava que nem ácido, né? E eu me lembro até hoje, eu não me lembro mais da boqueira, mas eu me lembro do ácido, da queimadura, do tratamento que era imposto. Eu e meu irmão mais novo, nós tínhamos bronquite acentuada. Bom, não tinha medicamentos lá, né? Então, como é que minha mãe me tratou? Pegava tatuzinho, que esse bichinho que se enrola desse jeito, 4 ou 5 colocava dentro de um paninho de madeira e colocava no meu pescoço. E eu ficava 5 dias com aquele negócio cheirando, aquele cheirinho que ele soltava, que não era nada agradável, né? Mas funcionava, eu acho que funcionava. Eu não me lembro que, né? E a cada 5 dias ela trocava os tatuzinhos, né? Veja, é interessante, né? Porque é a primeira vez que eu vou mostrar um produto de liberação lenta, né? Slow releasing substance, que é o que nós usamos na medicina moderna, como se o caboclo não soubesse disso. E a outra coisa também, prazo de validade, porque a cada 5 dias ela trocava os tatuzinhos também, colocava novos. Era tratamento feito naquela época, quer acredito, quer não, que eu me lembro, sentia bem com esse negócio, né? Eu também, eu perguntei para várias pessoas daqui, do nosso ambiente, Escola Paulista de Medicina, se eles já tinham visto uma solitária. Alguns disseram que não sabiam o que era, né? Bom, eu tive solitária. Era esse verme de quase 1 metro de comprimento, né? Como é que eu fui tratado? Com uma coisa que era chamada erva de Santa Maria. Erva de Santa Maria, nós sabemos que chama-se mastruz com leite, porque tem uma musiquinha popular, né? E é interessante porque eu tomei a erva de Santa Maria sem o leite, e era um amargor medonho, né? O mastruz com leite e a erva de Santa Maria com leite melhora um pouco o gosto. E finalmente eu tive tracoma. Tracoma é essa infecção que dá no globo ocular, na córnea, leva à cegueira. Eu passei mal com isto. Eu fui tratado com várias instilações de, sei lá, de plantas que não melhorou nada. Tive que me tratar naquela cidade de São José do Rio Preto. Também tem uma lembrança inesquecível. Eu tive que ir até lá de carro. E carro que tinha Forteco 1937, 38, estrada que eu mostrei para você, não tinha de jeito nenhum nada de socorro, né? de asfalto. Com isso, foi realmente uma experiência dura pela dor que eu tive e por quase ter perdido a visão. Próximo slide. Eu fui mordido por cachorro louco. Encontrei a coisa, teve gente que disse que é por isso que eu sou assim. Não é, não. Quer dizer, eu sou assim porque antes eu já era, possivelmente, meio irritado demais, né? Mas é que, na verdade, o que eu gostaria de chamar a atenção é a tremenda solidariedade, muito grande mesmo, que você encontra numa comunidade dessa ordem, né? O soro antirrábico, né? Ele vinha de São José do Rio Preto e não tinha avião até. Desculpe, de São Paulo, não tinha avião. Não tendo avião, o que acontecia é que tinha que vir de trem e depois tinha gente para me levar então até a cidade de Pirajá, que demorava 3, 4 horas a cavalo, e era tudo programado pelos habitantes de lá para poder auxiliar a gente, né? E o parto de estoque, eu vou terminar com essa descrição, evidentemente a experiência mais horripilante que eu tenho na minha infância foi, minha mãe teve que acudir lá, ajudar, ela já tinha 4 filhos, etc., estava convivendo bem na população, ela foi ajudar uma moça em trabalho de parto. E ela me levou, eu devia ter meus 10, 11 anos nessa ocasião. Eu testemunhei uns berros que até hoje, às vezes eu acordo com uns urros dessa mulher. Não era berro, era urro, grito primevo de dor absoluta, né? E eu não consegui chegar a ver o que é. Depois minha mãe me contou, mas eu fiquei na porta do barraco, né? E
eu ouvia um barulho, e depois o berro. O barulho era 4 pessoas que estavam ajudando o trabalho de parto, levantavam essa mulher parturiente pelos membros, microfone para cair em cima da cama, achando que isso pudesse, então, pelo baque, fazer com que a criança nascesse. E naquela época não se tinha de jeito nenhum colchão de mólares, né? E nem lá nunca deve ter. Então, na realidade, próxima slide, por favor, é isso que eu queria comentar. Eu queria dar um testemunho, não é um trabalho científico, é um testemunho do que pode ser a vida nesse interior do país. Nós temos mais de 50 milhões, mais de 50% da nossa população, ela está completamente sem, já ficou vermelho, tenho que parar. Ela está completamente sem assistência, gente pobre, e que realmente eu vi com entusiasmo, e vejo com entusiasmo, esse tipo de programa está sendo estabelecido como um início para resolver um problema que tem que ser resolvido. É como é que nós vamos fazer os nossos métodos, meus alunos, os ex-alunos, eu tenho vários ex-alunos aqui, não é? Que eles vão conseguir chegar até o local de uma maneira que possa ser mais adequada e que eles entendam dentro da nossa universidade também que é preciso que haja um pouco mais de compreensão da grandeza da profissão médica. Isso é uma coisa que eu sempre me bati, sempre lutei. A profissão médica é a profissão mais digna que a gente pode imaginar quando ela é bem exercida. É isso que eu tinha que dizer. Obrigado. Obrigado, professor. Em seguimento, convidamos o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, senhor Eider Aurélio Pinto, representando o excelentíssimo senhor Ademar Arthur Quioro dos Reis, ministro da Saúde, para a sua exposição. Então, bom dia novamente. Eu vou tentar falar mais rápido, né, para a gente poder caber dentro dos 20 minutos, né? Seguindo o exemplo do professor que contou a história dele, que é o verdadeiro milagre da vida, né, professor? O senhor está aqui entre nós e nos brindando com essa discussão e tudo que o senhor fez. Eu vou tentar seguir o prazo aqui dos 20 minutos, então vou falar um pouco mais rápido. Aqui é um pouco a situação que a gente tinha em 2012, quando foi proposto o programa Mais Médicos, né? Aqui a quantidade de médicos por 1.000 habitantes. Vocês percebem, eu não vou ficar lendo os dados, mas vocês percebem que o Brasil ele tem menos médicos comparados a alguns vizinhos nossos aqui da América Latina, do Cone Sul também, e vários países do mundo que têm também sistemas universais de saúde. O Vinícius depois vai poder apresentar, comparando com os países da OCDE, o Brasil está no percentil, no quartil, com a menor quantidade de médicos por 1.000 habitantes. O problema não é só a questão da quantidade, número absoluto, o problema também é da distribuição. Nós temos um problema na distribuição dos médicos. Aqui vocês estão vendo que só 5 unidades da federação, dentre as quais São Paulo, tem mais médicos por 1.000 habitantes do que a média nacional, mas se você for considerar as 17 regiões de São Paulo, só 5 regiões estão acima da média nacional. Então nós temos 12 regiões de São Paulo abaixo de 1,8 médicos por 1.000 habitantes. Aqui, ao mesmo tempo, a gente identifica que o mercado de trabalho, nos últimos 10 anos, ele tem aberto mais vagas de primeiro emprego para médicos, e aqui nós só estamos considerando empregos formais, as contratações informais não estão consideradas nesse gráfico. Nós temos, nos últimos 10 anos, tivemos 146 mil novos empregos, né, primeiros empregos de médicos, e apenas 93 mil médicos formados. Então a quantidade é pequena, a distribuição é ruim e o mercado de trabalho criava mais vagas do que a quantidade de médicos formados em nossas universidades. Além disso, nós temos um problema relacionado à residência. Embora tenha aumentado a quantidade de vagas em residência, que é o número azul, nós temos, o laranja e vermelho, uma quantidade de egressos que ela sempre é maior do que a quantidade de vagas em residência, mostrando que esses profissionais, grande parte desses profissionais, não fazem a especialização via residência médica. Não tem esse dado aqui, mas eu quero trazer. O Brasil, além de ter o problema da quantidade, além de ser mal distribuído e além de ter um mercado de trabalho que tinha mais vagas de primeiro emprego do que médicos formados no Brasil a cada ano, o Brasil tinha apenas 1,8% dos médicos em atividade no Brasil haviam se formado, sendo brasileiros ou não, fora do Brasil. Comparado aos Estados Unidos, 25%. Se a gente compara com a Inglaterra, 33%. Então o Brasil também tinha uma quantidade muito pequena de profissionais formados fora do país, que atuavam aqui no país. A cronologia é isso, né? Teve um movimento muito forte em janeiro por parte dos prefeitos,
prefeitos, cobrando e questionando que a estratégia de saúde da família ela não conseguia ampliar pela falta de profissionais médicos. Haviam sido tomadas algumas medidas antes relacionadas à infraestrutura, criação do Provab em 2012. O fato é que em julho de 2013 foi feita a medida provisória. Essa medida passou por um grande debate na sociedade, todos vocês acompanharam. Em outubro, o Congresso Nacional aprovou a lei e, a partir de então, a gente passou a implantar todas as dimensões do programa. A avaliação naquele contexto, em abril de 2014, foi uma avaliação muito positiva em relação ao programa. Eu não vou falar disso agora porque não dá tempo, mas o Felipe vai apresentar alguns resultados de pesquisas independentes que universidades têm feito, a Fiocruz tem feito sobre o programa Mais Médicos, mas são aprovações que elas ultrapassam 85%. De ótimo e bom, chega a números que a avaliação dos usuários, mais de 50% dos usuários dão a nota 10, mais de 60% dos gestores dão a nota 10 e 9, e qualitativamente é muito interessante. Por exemplo, o que foi falado aqui pelo secretário Felipe sobre a língua, o que os usuários disseram? Tem uma dificuldade de entendimento da língua, mas ao final da consulta, o usuário sai informado sobre o que fazer, sobre a conduta e sobre a prescrição, porque ele destaca o empenho do profissional em entender e se fazer entender. O que é uma questão interessante, que do ponto de vista nosso, que discutimos educação médica, está no campo das atitudes, né? Está no campo de você se fazer entender e entender o outro. Por isso que eu brinquei com o caso do Felipe, ouvindo o usuário falando que ele estava com a barriga remosa, para ele poder tentar entender onde ele enquadrava o problema da barriga remosa, né? Os eixos do Mais Médico são 3 grandes eixos, né? Poderíamos dizer 4. Um é a ampliação e melhoria da infraestrutura, que foi um programa que iniciou em 2011 e teve uma aceleração importante no ano do lançamento do Mais Médicos, foi 2013. Então são 5,5 bilhões de reais para o investimento em 27 mil obras, sendo das quais são 11 mil novas unidades básicas de saúde. Por que isso é importante? Porque o Brasil hoje tem 40 mil unidades básicas de saúde. Se tem um investimento para construir 11 mil, está aumentando a rede física em 25%. Além disso, 16 mil são de reformas e ampliações de unidades existentes. E mais importante do que isso, está mudando o padrão, está saindo daquele postinho que a população tem referência para cuidar do pré-natal, para pegar um ou outro medicamento e para cuidar das ações mais programáticas da vacina. Estamos indo para um posto, uma unidade de saúde, que ela tem a característica de atenção integral para cuidar de problemas crônicos, situações de urgência, para tentar ser resolutiva e um espaço que é um espaço mais adequado para a formação, seja de estudantes, seja de residentes. Também investimentos de 1,1 bilhões de reais na rede de urgência, porque a atenção básica tem sim que fazer o primeiro contato, conforme os princípios internacionais, mas ela fecha normalmente fora do horário comercial e ela não abre nos finais de semana, o que faz com que a rede de urgência seja importante, seja para atender problemas mais complexos, seja para atender as situações agudas quando as unidades básicas estão fechadas, e ainda investimentos de 2 bilhões, junto com o Ministério da Educação, né, Vinícius? Estou apropriando seus números, não? Nos hospitais universitários e na atenção especializada hospitalar, também com outros 2 bilhões. Um outro, até o representante da OPAS, Joaquim Molina, sinalizou aqui, é o provimento emergencial, que nós tivemos os editais nacional e internacional para o chamamento de médicos e também a cooperação internacional. Teve adesão dos municípios, a ordem da lei, está na lei, né? Diz o seguinte: primeiro, o Ministério lança o edital dos municípios, os municípios apontam a necessidade de vagas para preencher as equipes de saúde da família e para expandir as equipes de saúde da família. Posteriormente, essas vagas são oferecidas a médicos com CRM brasileiro, ou seja, em sua maioria brasileiros formados no Brasil. Mas podemos ter também médicos brasileiros formados fora do Brasil com diploma revalidado, estrangeiros com diploma revalidado e registro CRM, ou mesmo estrangeiros que se formaram aqui. O fato é que primeiro tem que ser médico com CRM registrado no Brasil, portanto, diploma validado ou formado no Brasil e registrado no Conselho. Depois, as vagas que sobram, não preenchendo todas as vagas, elas são oferecidas a médicos brasileiros formados fora do Brasil e que não têm o registro no Brasil. Havendo vagas ainda, a médicos estrangeiros sem diploma validado no Brasil. E, por fim, a cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde, no acordo da OPAS, que acabou de chegar exatamente, com Cuba, né? O papel
do Ministério da Saúde é a coordenação nacional do projeto, o pagamento da bolsa de formação, que aí a bolsa líquido dela é R$10.000, mas ela tem os valores dos encargos, por isso que ela chega próximo de R$10.500, mas o que o profissional recebe são R$10.000, pagamento de ajuda de custo para a instalação, o deslocamento do médico do país de origem até o Brasil, para o caso dos estrangeiros, né, e garantir a realização da supervisão e especialização prevista no programa, né. O programa, então, ele tem o curso de especialização, que é feito. Algumas pessoas perguntam, mas qual é o sentido dessa especialização, se muitos, inclusive, dos profissionais já são especialistas em medicina de família e comunidade? A especialização é para poder adaptar e desenvolver a prática da integração ensino-serviço. Aquilo que o nosso diretor da OPAS chamava a atenção, o representante da OPAS, é justamente a ideia da integração ensino-serviço, onde esse profissional deixa um legado, deixa contribuições importantes para o país e também leva, na medida em que a gente tenta associar o máximo possível aquilo que ele discute na especialização com os problemas concretos daquela equipe, daquela comunidade e dos problemas de saúde daquela população. Todos têm que fazer especialização, seja os médicos brasileiros ou estrangeiros, e contam, por parte do Ministério da Educação, das visitas, da supervisão e também dos tutores para cada um dos supervisores. A coordenação nacional tem o papel dos estados, fiscalizar o cumprimento da carga horária, o fato do profissional integrar as equipes de saúde da família, acompanhar as condições de trabalho, fazer denúncias relacionadas à atuação nos municípios que estão contra o programa, que não substituindo o papel do Conselhos Regionais e Conselho Federal de Medicina em relação às questões próprias, né, do exercício profissional e da ética médica, os municípios, deslocamento da capital até o município onde vai atuar, o cadastro dos profissionais no sistema, no Cadastro Nacional, no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, o CNES, a oferta de moradia e alimentação para os médicos participantes e, em casos de dificuldade, a chegada, o transporte do profissional até a unidade básica de saúde. Aqui uma questão muito presente, seja nas áreas rurais, seja na região amazônica. Como eu disse antes, nós temos pela primeira vez todos os distritos sanitários de saúde indígena com médicos atuando, e nós temos pela primeira vez também médicos no conjunto das unidades básicas de saúde fluvial e também atendendo as populações ribeirinhas da região amazônica. Mas eu tive segunda-feira no Rio de Janeiro com o ministro, a gente fez o lançamento do programa, o resultado do Pró-Residência lá, e a fala do secretário municipal de saúde era justamente uma fala apontando como o Rio de Janeiro, por exemplo, está combinando médicos do município, médicos residentes e médicos do programa Mais Médicos. Às vezes, na unidade básica de saúde da Rocinha, você tem esses 3 profissionais onde você tenta fazer um intercâmbio. Inclusive, a dedicação dos médicos que são especialistas em saúde da família e de várias nacionalidades que vieram para o programa, eles têm usado como uma motivação para poder mexer e contagiar os residentes que atuam também nessas unidades. Então, tem diversas combinações interessantes que os municípios têm feito, efetivamente avançando nas perspectivas de integração de ensino-serviço e atendendo, além de estar se formando, atendendo a população que mais precisa, né? Todos os participantes do programa, como eu disse, têm o curso de especialização em atenção básica, onde nós temos o tutor, que é vinculado às instituições de ensino. Vinícius depois pode dar um número grande de instituições de ensino que a gente tem, mas somando Provab e Mais Médicos, são mais de 50 instituições de ensino apoiando os 2 programas. Supervisores das universidades públicas, hospitais de ensino, escolas de saúde e programas de residência médica e os próprios médicos. Nós temos tendo visto também um efeito interessante, que são as próprias universidades acompanhando os seus egressos. Muitas escolas não tinham avaliação de egresso e não tinham contato com seus egressos. E o que está acontecendo é que as escolas estão se vendo com as dificuldades de atuação concreta dos egressos quando eles precisam atuar atendendo a sua população. O que tem motivado importantes mudanças e discussões sobre o currículo e sobre as competências, habilidades, atitudes, né, conhecimentos necessários na formação desses profissionais. O cenário atual é esse. 14.462 médicos em 3.785 municípios. O distrito de Pirajá, infelizmente... Pirajá ou Piraí? Pirajá? O distrito de
Pirajá, infelizmente, ele não aderiu. O senhor falou, a gente já acionou a rede para ter informação. Infelizmente, a prefeitura não quis aderir, professor. Aí eles não solicitaram médicos, programa Mais Médicos. Está o caso agora da gente, não sei se eles entraram agora na última adesão, mas eles não aderiram ao programa. A adesão é do município. O município tem que tomar a decisão de fazer adesão. 3.785 municípios aderiram, hoje estão aderidos, 34 distritos sanitários especiais de saúde indígena, são 50 milhões de pessoas. Aqui no estado de São Paulo, nós temos esse número de profissionais, 2.187 profissionais. Né? A distribuição dos médicos brasileiros é justamente essa. Né? Isso aqui, dados do início da distribuição do programa, hoje nós temos 1.500 médicos brasileiros, a distribuição dos médicos brasileiros foi essa, a distribuição dos médicos estrangeiros foi essa, levemente diferente, ela pegou algumas regiões de fronteira, e a distribuição dos médicos da cooperação, são os médicos cubanos, em todo o território nacional, com destaque aqui para a gente poder ver a região amazônica e o Nordeste bastante preenchido. Essa foi a característica. Primeiro foi oferecida vagas para os brasileiros, depois brasileiros formados no exterior, depois médicos estrangeiros, e nós tivemos mais de 11.500 vagas não ocupadas. Os municípios, na primeira fase, solicitaram 14 mil profissionais, para vocês terem ideia qual era o déficit de expansão da atenção básica no Brasil. Eu vou mostrar para vocês que essa realidade agora mudou nessa etapa do Mais Médicos. Então, esses são os números. Aqui são as desistências. Quando se dá muita repercussão às desistências, em especial nos meios de comunicação, a gente quer trazer que, se você for pegar, inclusive o próprio município de São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, nós vamos ter um turnover que ele gira em torno de 10% a 20%. Belo Horizonte, os profissionais são concursados e tem uma perda anual de quase mais de 7% dos profissionais que trabalham na atenção básica. Se a gente olha o programa, tivemos dos brasileiros 8% de desistência, grande parte desses aqui foram fazer residência, 1% dos intercambistas individuais e, como foi falado anteriormente, 0,3% dos médicos da cooperação com a Organização Pan-Americana de Saúde. De modo que, no programa como um todo, 1,3%. Um número com médicos atuando em toda a região amazônica, na periferia das grandes cidades, não é um problema. Né? Pode ser melhorado? Pode, mas ele não é um problema. O impacto são diversos. Aumento de 35% no número de consultas da atenção básica, redução de 21% nos encaminhamentos para os hospitais, aumento de 11,3% no cuidado do pré-natal, aumento de 45% no registro de atividades relacionadas à hipertensão e diabetes. Eu poderia trazer vários, nós estamos consolidando esses dados. Né? Nessa etapa agora do programa, foram 1.500 municípios elegíveis, onde foi combinada a necessidade de saúde com a oferta presente dos municípios e a infraestrutura deles, obviamente, para poder conseguir ter uma unidade e receber o profissional. Os municípios que quiseram receber profissional e não tinham unidade de saúde, não puderam entrar agora. O Ministério vai construir unidade nesses municípios e, depois de construir, ele vai poder receber. Dos 1.500, 1.294 municípios responderam positivamente. Não sei se Pirajá está aqui nessa nova leva agora. O fato é que foi 86% de adesão, além dos distritos sanitários especiais de saúde indígena. Vagas autorizadas dessa vez, 4.146, de modo que, somando o programa todo, vamos chegar a mais de 18 mil profissionais. Né? A distribuição no Brasil são essas, sendo que dessas vagas aqui, de 1.294 municípios, são 35 vagas para a saúde indígena. E a nova previsão é essa: 18.247 médicos, 4.058 municípios, os 34 distritos sanitários e atendendo uma população de 63 milhões de brasileiros. Somando com a cobertura da atenção básica, possivelmente aqui a gente deve chegar em 65% da população brasileira com um serviço no seu território da estratégia de saúde da família, seja com o médico integrando a equipe oriundo do Mais Médicos, seja com médicos que não estão no Mais Médicos, são fora do programa, contratados pelos municípios, etc. Dos 1.294 municípios, a adesão entre os elegíveis, vocês estão vendo, eu não vou ler aqui, mas a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, o Vale do Ribeira, que tem algum lugar aqui que na pressa eu não estou achando, aqui, Vale do Ribeira, 100% de adesão, são as áreas com maior prioridade. Em relação às vagas solicitadas e autorizadas, o Ministério autorizou todas as vagas solicitadas pelos municípios para continuar o atendimento dos médicos que lá já estavam relacionados ao Provab, todas a saúde indígena, todas as solicitações dos municípios com maior vulnerabilidade
e 70% da solicitação dos demais municípios do país, de maneira que foi respondida aqui, se a gente for somar, a 92% da solicitação. Aqui a característica das vagas solicitadas, eu vou pular que o tempo está acabando, e aqui é a característica do programa, né? Teve uma integração entre o Provab e o Mais Médicos, de maneira que o profissional pode optar pelos benefícios do Provab ou do Mais Médicos, e se depois de terminar o Provab, ele quiser ficar mais 3 anos na atenção básica, cuidando da população da mesma comunidade, ele pode migrar para o programa Mais Médicos. O número de inscritos brasileiros foi recorde. Isso mostra um conhecimento maior do programa, uma confiança. Ano passado 2013 talvez tivesse uma desconfiança, agora já sabe como o programa está acontecendo, deve conhecer estudantes que foram para o programa, tem o 10%, deve conhecer professores que fazem a formação, e a gente chega em 15.747 médicos com CRM Brasil inscritos, né? 930 transferidos pelo Provab, 11.736 fizeram a opção dos 10% e 3.081 escolheram os benefícios do Mais Médicos. Eu já falei sobre isso, a ordem de chamamento das vagas, e o último eixo, para concluir, é aquilo que eu vou deixar mais para o Vinícius poder falar, né? Que é a formação. Ampliação da oferta na graduação em residência médica, mudança do eixo e locais de formação e reorientação da formação, onde mudanças importantes são as novas diretrizes curriculares, 30% da carga horária do internato na atenção básica, atenção domiciliar, urgência e emergência no Sistema Único de Saúde, e a necessidade de 2 anos ou 1 ano de medicina geral de família e comunidade, fazendo um movimento no Brasil que vários países fizeram ao longo e a partir da década de 80. Os profissionais poderão fazer dermatologia, os médicos poderão fazer cirurgia plástica, mas eles farão isso depois de fazer uma residência em Medicina Geral de Família e Comunidade, que certamente fará ele um dermatologista ou um cirurgião plástico com um entendimento de atenção integral à saúde da população, o que reflete não só de importância para o sistema, mas para a qualificação da formação médica. Aqui são as metas de expansão, você fala, viu, Vinícius? A meta de expansão das vagas de medicina e da residência médica. Aqui são estratégias de expansão da residência, que como eu agora passei 25 segundos, viu, professor? Estou aqui firme aqui no horário, 25 segundos do tempo, eu vou ter que concluir a apresentação, mas eu quero sinalizar isso. É um programa, eu quero terminar com o mineiro, né? Terminar com a frase da música lá do Milton Nascimento, que eu sempre repito, né? Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Se nós temos resultados importantes que fazem com que todos que trabalham no programa e que todos que apostam na consolidação do SUS e no avanço da atenção básica, temos que comemorar, mais tarefa ainda temos nós quando projetamos o que é necessário de formação médica e de atuação dos profissionais médicos no Sistema Único de Saúde até 2026. E quero celebrar esse momento também, aqui fazendo testemunho em relação ao nosso representante da Sociedade Brasileira, da Associação Médica Brasileira, porque fizemos alguns debates importantes, tanto com o Conselho Federal de Medicina, quanto com a sociedade, com a Associação Médica Brasileira, para que juntos possamos discutir critérios de dimensionamento de profissionais, apontar as necessidades profissionais do país e discutirmos, debatermos juntos, incluindo o Ministério da Educação, esse plano de médio e longo prazo em relação à formação e qualificação de especialistas no Brasil. É isso, desculpa a correria, fiz uma fala dissipada com várias palavras por segundo para caber dentro do tempo e foi um prazer participar do debate. Muito obrigado.